Pai do Senhor Jesus, irmãos, eu sou o irmão Ailton e esse é o canal Através da Palavra. Estamos aqui com mais um momento de oração. Mas antes do momento de oração, eu queria compartilhar somente 2 versos de um salmo bem conhecido, que é o Salmo 91, que vai dizer assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Irmãos, muitas pessoas acham que eu pegar e deixar a Bíblia aberta nesse Salmo 91 e deixar na estante da minha casa, ou deixar dentro do meu carro, ou eu pegar uma página dele com a frase, sabe, e tiver o Salmo 91 lá. Muitas pessoas acham que é só fazer isso e já era, vai dar tudo certo, eu vou ser protegido, eu vou estar fazendo morada no Altíssimo, só deixando a Bíblia aberta lá, empoeirando, a Bíblia fica até dura, você não consegue nem fechar ela depois. Você fecha ela e ela fica abrindo automaticamente no Salmo 91, né? Mas não é assim que funciona, irmão. Não é dessa forma que funciona. Porque se a gente for para analisar aqui o texto, no texto vai dizer que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, eu tenho que habitar no Altíssimo. Não somente pegar uma página e deixá-la aberta e pronto. Eu tenho que habitar, ou seja, eu tenho que caminhar com Deus, eu tenho que estar com Ele o tempo todo. Eu tenho que estar no esconderijo. Como é que eu vou ser protegido se eu estou fora do esconderijo? Então, para mim poder ser protegido, eu tenho que estar dentro do esconderijo do Altíssimo, para que eu venha poder descansar na sombra dele. Porque aqui está falando, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, pensa num dia bem ensolarado, como a gente tem aqui, né? Muitas vezes tem aqueles dias que é ensolarado, é um calor que chega quase em 40 graus e tal. E como é que a gente vai descansar num calor desse? Quando a gente fica embaixo de uma sombra, a gente fica embaixo de uma árvore. Para os trabalhadores que trabalham no sol, né? É um alívio para eles no horário de almoço, que eles podem encostar embaixo de uma sombra. Ali eles conseguem descansar 1 horinha, 2 horinhas, quando tá fazendo horário de almoço. Eles conseguem descansar embaixo daquela sombra. É dessa forma que a gente consegue descansar em meio a essas lutas, em meio a esses problemas diários, somente quando a gente habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, somente quando eu estou habitando com Deus, somente quando eu estou seguindo a Deus, eu consigo descansar em meio a esse sol quente, sabe? Em meio a essas lutas, essas dificuldades. Somente se eu habitar no Altíssimo e descansar na sombra do Altíssimo. Ou seja, eu tenho que estar no Altíssimo e não fora do Altíssimo. Outra coisa é quando aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente, ele dirá assim, dirá do Senhor, este é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Ou seja, a gente vê o salmista falando que quando a pessoa habita no esconderijo do Altíssimo, quando a pessoa habita no Altíssimo, a pessoa vai dizer que ele é o refúgio e a fortaleza. E o que é um refúgio, irmãos? Antigamente, Deus, quando o povo entrou na Terra Prometida, Deus falou para que eles viessem fazer uma cidade de refúgio, por causa que naquela época poderia acontecer algum homicídio sem querer, né? Algum homicídio sem a intenção de matar, né? E Deus, ele dá um escape para essas pessoas. Ele até cita, eu vou deixar o texto aqui para os irmãos depois, mas Deus, ele dá um escape para essas pessoas. Ele fala que era para construir aquela cidade justamente para quando uma pessoa tirasse a vida da outra sem querer, sabe? Sem ser de propósito. Era para que a pessoa viesse habitar naquela cidade para esperar o julgamento. Então, ela habitando naquela cidade, algum parente da pessoa que foi morta não poderia vingar ela enquanto ela estivesse naquela cidade. Mas agora, se ela saísse daquela cidade, aí certamente a pessoa que queria vingança ia vingar. E a gente vê lá nessa passagem que Deus fala da cidade de refúgio, ele deixa bem claro o que acontece com o homicida, né? Quando alguém pega e mata alguém de propósito, ele falava na lei que tinha que morrer também. Mas agora, quando morria sem querer, quando matava sem querer, na verdade, aí tinha que ficar nessa cidade, tinha que ficar lá, tinha que ficar nessa cidade de refúgio. E assim o salmista está comparando o Altíssimo com o refúgio. Por quê? Porque quando a gente está no Altíssimo, o vingador, que pode ser simbolizado a Satanás, que vive querendo tragar a nossa vida, vive querendo acabar com as nossas vidas, ele não vai ter poder nenhum,
porque a gente vai estar habitando no esconderijo do Altíssimo, porque a gente vai estar no refúgio, que é o Altíssimo, e quando a gente está no refúgio, o Vingador ele não tem o direito de nos fazer nada, ele não tem o direito de tentar nada contra a gente. Mas agora quando a gente sai do refúgio, que é o Altíssimo, aí o Vingador fica livre. Aí ele pode querer vingar, aí ele pode querer matar, ele pode fazer você fazer atrocidades, aí ele vai vir atrasar a sua vida, a sua família, ele vai vir querer atrasar no seu trabalho, mas somente quando você sai do refúgio que é o Altíssimo. Então, fique com essa reflexão, porque o Salmo 91 vai muito além de eu pegar e deixar a Bíblia aberta lá e tá tudo certo. Vai muito além de eu pegar comprar uma página do Salmo 91, deixar colado na parede e já era, estou protegido. Não, meu amigo, não é dessa forma que funciona. E sim, o Salmo 91, ele é poderoso, poderosíssimo. Não só o Salmo 91, mas como todos os salmos e todas as escrituras. São muito poderosos quando é colocado em prática. Amém? Não adianta eu simplesmente deixar a Bíblia aberta lá, que já era, acabou. Não, a Bíblia é poderosa, o texto bíblico é muito poderoso em nossas vidas quando a gente coloca tudo em prática. Então leiam mais a Bíblia e comece a colocar tudo em prática. Leia o Salmo 91, leia detalhadamente cada versículo e comece a colocar tudo em prática, que você vai ver o Altíssimo te protegendo. Você vai ver, você vai estar no refúgio do Altíssimo. E lá, aí quando a gente estiver no refúgio do Altíssimo, quando a gente estiver habitando no Altíssimo, aí a gente vai ser protegido dos laços do passarinheiro, das pestes perniciosas. Aí ele vai nos cobrir com as suas penas, né? Vai nos manter seguro somente quando a gente habitar no esconderijo do Altíssimo. E habitar é morar, não somente passar, e tem que habitar. Amém? Então, vamos orar, irmãos. Vamos orar com esse Salmo 91. Vamos fazer um minutinho de oração, pedindo para Deus que Ele venha nos proteger, que Ele venha nos cuidar, que Ele venha nos curar, que Ele venha fazer com que a gente venha habitar nesse esconderijo, para que o Vingador não venha ter poder algum contra a nossa vida. Amém? Oh, meu Deus amado, Pai querido, Deus santo, mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor, Pai, por me ajudar, Pai, a continuar nesse esconderijo, Pai, por me ajudar, meu Deus, a permanecer, Pai, nesse refúgio, porque a Tua palavra disse, Pai, que somente aquele que habita no esconderijo, Pai, aquele que habita no Altíssimo, Pai, somente esse é aquele que vai ficar firme, somente esse que vai ser protegido, somente esse que o diabo, que pode simbolizar o Vingador, não vai ter poder algum, Pai. Então eu peço que o Senhor nos ajude a se manter no esconderijo do Altíssimo, Pai. Te peço que o Senhor nos ajude a ficar firme, Pai, nesse esconderijo, Pai, para que mal algum venha sobre nós, Pai. E eu peço, Pai, ao Senhor que o Senhor venha visitando cada lar, Pai, venha visitando cada vida que está ouvindo esse vídeo nesse momento, Pai. Peço que o Senhor resplandeça a sua luz, Pai. Peço que o Senhor venha tocando no íntimo, que o Senhor venha falando no profundo, Pai. Que o Senhor venha libertando, que o Senhor venha curando, Pai. Peço que o Senhor venha orientando essa pessoa, Pai. Peço que o Senhor visite os filhos dela, visite os pais, visite a família, Pai. Visite o lar, Pai. Repreende todo o mal, Pai, que vem querer ir contra a vida dessa pessoa, Pai. Eu peço que o Senhor venha habitando no lar dela, Pai, habitando no coração dela, Pai, repreendendo toda a hóstia espiritual da maldade, Pai. Eu peço que o Senhor venha visitando, Pai, os enfermos, Pai. Se tem alguém que está ouvindo aqui esse vídeo enfermo, Pai, eu peço que o Senhor venha curando, Pai. Eu peço que o Senhor venha liberando a cura, porque nós cremos que o Senhor é poderoso para isso, Pai. O Senhor é poderoso para fazer o que a medicina não pode fazer, Pai. E quando o homem fala que já era, o Senhor fala que ainda tem jeito, Pai. Porque o Senhor é onipotente, Pai. É o todo-poderoso, Pai. É aquele que pode fazer o impossível, Deus.
Então eu creio, Pai, que o Senhor pode fazer coisas impossíveis, Pai. Eu creio, Pai, que o Senhor pode, Pai, fazer o impossível que para o homem acontecer, meu Deus. E em nome do Teu Filho amado, Pai, eu quero agradecer por esse momento, Pai. E eu peço que o Senhor nos ajude a pôr tudo em prática, Pai, que foi falado nesse vídeo, que foi mencionado nessa palavra, Pai. Nos ajude a pôr em prática, Pai, mesmo a gente sendo falho e pecadores, Pai. O Senhor, com a Tua rica e misericórdia, Pai, com a Tua imensa graça, Pai, nos permite habitar, Pai, no Altíssimo, para que a gente venha ser livre, Pai, mesmo a gente merecendo o mal, Pai, mesmo a gente merecendo as coisas ruins que acontecem conosco, Pai. O Senhor é poderoso, Pai, e gracioso para fazer com que a gente venha ser livre dessas afrontas do inimigo, Pai. Então eu peço ao Senhor, Pai, nos ajude, Pai, nos dá força, Pai, nos dá discernimento, Pai, e que a gente venha ficar mais perto de Ti, Pai, que a gente venha ficar mais perto do Senhor, Pai, para que a gente um dia possa descansar nessa sombra, Pai. A gente possa descansar, Pai, nessa sombra, porque em breve o Teu Filho vem, em breve o Teu Filho está aqui conosco, Pai. Então, Pai, enquanto Ele não vem, eu peço que o Senhor nos ajude a descansar em meio a essas tribulações, em meio a essas adversidades, Pai, em meio a esses problemas diários, Pai. Eu peço que o Senhor nos ajude a descansar, Pai. Para isso deveremos pôr em prática. E com a ajuda do Senhor, eu creio que o Senhor vai nos ajudar a pôr tudo em prática, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu peço, Pai. Crendo que o Senhor está nos ouvindo, Pai. Crendo que o Senhor está visitando a cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai. E eu peço que o Senhor venha sendo com ela, Pai. Se revele a ela se ainda ela não te conhece, Pai. Vem tocando nela, Pai, se ela ainda não sentiu o seu toque, Pai. Vem falando com ela, Pai, se ela ainda nunca escutou a Tua voz, Pai. E assim o nome do Senhor vai ser glorificado, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu peço, crendo que o Senhor há de responder a cada oração que os irmãos fez aqui comigo nesse vídeo, a cada palavra que foi dita aqui nesse vídeo, Pai. Eu creio que o Senhor há de responder. Amém. Irmãos, eu quero estar deixando um agradecimento a todos aqueles que ficou até o final do vídeo, né? E já quero também pedir para os irmãos, se tem algum pedido de oração específico, pode deixar nos comentários, que a gente vamos estar fazendo mais vídeos assim de oração e palavra, né? E eu creio no milagre, eu creio Deus no impossível. O pouco tempo de caminhada que eu tenho com Ele, eu já vi Deus fazendo muito o impossível, né? E essa causa que você está tendo, para Deus não é nada. Então, pode deixar seu pedido de oração, que a gente vamos estar fazendo mais vídeos assim orando, e eu creio que o sobrenatural vai acontecer. Amém? Agora curte, compartilha com alguém que precise ouvir essa palavra, alguém que precisa dessa oração, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém?